Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Olha o que foi alertado e que muitos católicos ainda não sabem. Isso vai te surpreender. Existe um chamado urgente, um alerta que poucos ouviram e que pode transformar completamente a sua vivência da fé. Padre Paulo Ricardo trouxe uma mensagem que precisa ser escutada por todos, sem exceção. Mas antes quero te fazer uma pergunta. Por que os católicos não comem carne às sextas-feiras? Talvez a resposta seja mais profunda do que você imagina. Continue aqui e prepare-se para entender algo que pode mudar o seu modo de viver a espiritualidade. Escutem com atenção a importância e a urgência que o Padre Paulo Ricardo abordou. Mas antes, vamos refletir juntos sobre algumas questões. Por que católicos não comem carne às sextas? Pode parecer algo simples ou até cultural, mas essa prática carrega um peso espiritual profundo. A abstinência de carne, o jejum e na sexta-feira são tradições seculares da igreja. E os argumentos por trás disso são muito fortes. O primeiro ponto que precisamos entender é que todo cristão é chamado a viver uma vida de ascese. Isso significa que para crescer na vida espiritual, é essencial praticar a renúncia e o domínio de si mesmo. Essa regra básica da espiritualidade cristã está presente desde os primeiros tempos da Igreja. Por meio dessa prática, podemos cultivar a virtude da temperança, descrita no Catecismo da Igreja Católica como virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Isso nos ajuda a ter domínio sobre nossos impulsos, mantendo nossos desejos dentro dos limites da honestidade e da moralidade. São Tomás de Aquino nos ensina algo ainda mais profundo. Ele diz que o jejum foi instituído pela Igreja para reprimir as concupiscências da carne, ou seja, controlar os desejos desenfreados relacionados aos prazeres da comida e das relações sexuais. Na época dele, essa prática não se limitava às sextas-feiras, mas também incluía a quarta-feira. E não eram apenas carnes que estavam incluídas na abstinência, mas também ovos e laticínios. Imagine o nível de disciplina que os cristãos daquele tempo eram chamados a viver. A história dessa prática penitencial afunda suas raízes na época apostólica. A Didaqué, um dos primeiros catecismos da Igreja, já mencionava o jejum nas quartas e sextas-feiras. Esse costume foi sendo consolidado com o passar dos séculos, e na Idade Média, o Papa Nicolau I, no século IX, transformou essa prática em lei, tornando a penitência obrigatória para todos os cristãos a partir dos 7 anos de idade. Agora pense nisso. Você sabia que a Igreja do Oriente ainda mantém o jejum às quartas e sextas-feiras? E que por séculos essa era uma prática comum em toda a Igreja? Esses atos de renúncia têm um valor espiritual incalculável, pois nos unem ao sacrifício de Cristo e nos ajudam a crescer na santidade. É por isso que precisamos ouvir o que o Padre Paulo Ricardo alertou à Igreja. Ele trouxe uma mensagem urgente que resgata o sentido profundo da penitência e da ascese. Talvez muitos de nós tenhamos perdido de vista a importância de práticas como o jejum e a abstinência, mas elas continuam sendo caminhos poderosos de transformação espiritual. A abstinência de carne às sextas-feiras não é apenas uma tradição, é um chamado a viver com mais intensidade a nossa fé. É uma oportunidade de participar de forma concreta no sacrifício de Cristo, renunciando a pequenos prazeres em busca de um bem maior. Então, não ignore este chamado. A mensagem que o Padre Paulo Ricardo trouxe é mais do que uma lembrança. É um convite a redescobrir o valor do sacrifício e da penitência em nossa vida espiritual. Esteja atento, pois essa prática tem o poder de transformar sua relação com Deus. Então, assista com urgência o que ele alertou a toda a igreja e se permita ser tocado por essa mensagem que pode mudar sua caminhada de fé. Veja, o Código de Direito Canônico atual nos diz que todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é uma solenidade,
mas todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência. E então a Igreja nos diz, o Código de Direito Canônico diz com toda clareza, portanto, são dias de abstinência de carne, pelo menos. Está previsto, está prescrito. Claro, a Conferência Episcopal dos Bispos diz, porém o fiel pode comutar, pode substituir por oração, obra de penitência, ou oração, uma obra de caridade, ou uma outra penitência. Pode substituir. Mas veja só, atenção, não é facultativo fazer algo. Não, isso é obrigatório. O que é facultativo é o que você vai fazer. Portanto, os mandamentos da Igreja, gente, isto é um consenso. Todos, absolutamente todos os manuais, eu não conheço nenhum que seja exceção, todos os manuais de moral nos dizem que os 5 mandamentos da Igreja nos obrigam sub grave, ou seja, sob pena de pecado mortal. É uma coisa óbvia. Senão não eram 5 mandamentos da Igreja, para quem ensinar isso na catequese. Um desses mandamentos é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Ora, a Santa Mãe Igreja pede no Código de Direito Canônico que nós façamos abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é solenidade, porque todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. E então, concedeu às conferências episcopais a possibilidade de legislar a esse respeito. E a CNBB legislou, com a aprovação da Santa Sé, que os fiéis podem substituir. Ou seja, é obrigatório fazer algo na sexta-feira. O que não é obrigatório é que seja abstinência de carne. A abstinência de carne é aquilo que a Igreja pede, em primeiríssimo lugar, que haja abstinência de carne na sexta-feira, mas você pode substituir por algo, que é uma oração a mais, uma penitência a mais, ou uma obra de caridade. Pronto. Mas tem que fazer algo na sexta-feira. Pronto. Isso é obrigatório. E não fez, não está fazendo, pecado grave. Você diz, padre, mas eu não sabia. Ah, bom, eu não sabia. Bom, se você não sabia, como os mandamentos da Igreja são de lei positiva, não é? Aqui, essa ignorância ela é culposa, você é culpado só se você negligentemente não procurou saber as coisas. O que acontece é o seguinte, é que infelizmente a esmagadora maioria dos catequistas e pregadores não lembra isso. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas está, aspas, inocente. Porque elas não vão procurar uma lei que, no fundo, elas não veem observadas. Né? Mas, agora que você está sabendo, então você sabe. Então daqui para frente você vai observar e não custa nada, gente. O que a Igreja pede é muito pouco. Né? Observe a abstinência de carne da sexta. Não deu, não quer, não pode. Faça outra coisa. Mas faça algo. Porque o ritmo da Igreja é sacrifício e oração. É sacrifício na sexta e no domingo é um dia de mais oração. Por isso a Igreja, um dos mandamentos, guardar domingos e festas, que quer dizer assistir, participar da Santa Missa, do Santo Sacrifício da Missa, domingos e dias de festa de guarda. Também é um mandamento da Igreja. Então, a Igreja pede que nós moderemos o nosso ritmo semanal com
um sacrifício semanal, sexta, e uma oração semanal, domingo. Sacrifício e oração, é esse o nosso caminho de salvação. Não é? O que acontece é que, infelizmente, por falta de zelo na pregação, as pessoas vão aos poucos se protestantizando. Ou seja, os protestantes, por causa da doutrina herética de Lutero, da sola fide, eles acham que não precisam oferecer sacrifícios a Deus. Veja, Jesus ofereceu o sumo e máximo sacrifício de nossa salvação. Mas São Paulo diz: completo em minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Mas falta alguma coisa, padre? Não, não falta nada. Só acontece que falta na aplicação. Ou seja, eu posso, ao fazer sacrifício, eu estou aplicando os méritos de Cristo e me unindo e usando a graça de merecer. Então, sacrifício faz parte da doutrina católica, gente. Negar isso é deixar a verdadeira fé católica. Você está deixando. A fé católica, existe uma condenação claríssima no Concílio de Trento. Não é só pela fé, é também pelas obras. Você ofereça os sacrifícios. Então, sacrifício e oração, sacrifício e oração. Assim, é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo você presunçosamente achar que vai ser salvo sem mérito algum da sua parte. Sem fazer nada. Isso é errado. Então, isso aí é só para lembrar. Então, que a igreja nos coloca nesse ritmo de sacrifício e oração. Isso semanalmente, mas isso também no arco de todo o ano litúrgico. Nós temos tempos fortes de penitência. Tempo forte de penitência, Quaresma, antes da Páscoa. Esse é o maior tempo de penitência da igreja. É a maior penitência. Outro tempo de penitência, o Advento, que é um tempo penitencial, embora não tenha mais prescrição de penitências. Mas é um tempo penitencial, ninguém duvida disso. Nenhum liturgista duvida que o Advento seja um tempo de penitência. Algumas pessoas acham que esses dois tempos penitenciais fortes é pouco. Por isso, São Francisco de Assis, achando que tinha um tempo muito de vida mansa entre a Quaresma e o Advento, quis acrescentar no meio uma quarentena de penitência, que é chamada Quaresma de São Miguel, né? Para não ficar tanto tempo sem penitência. Agora, além desses tempos do ano litúrgico, a igreja, então, santificava a passagem das estações do ano com 3 dias de penitência na semana exata que se celebrava as têmporas, as 4 têmporas. Então, está aí o convite para você realmente entender que tem essa realidade do sacrifício e da oração. Essa coisa do sacrifício, num certo sabor protestantizante, foi sumindo da vida e parece que coincidentemente, não somente foi sumindo da vida, parece que também, ao mesmo tempo, certeza, ao mesmo tempo, foi sumindo daquilo que é a forma celebrativa da missa. Ou seja, você participa de algumas missas e você não vê, nem de longe, algum sinal de que aquilo seja a celebração da renovação do sacrifício do Calvário. E isto, gente, que a missa é a renovação do sacrifício do Calvário, isso é dogma de fé católico. A gente ouve por aí na internet algumas pessoas questionando como se fosse uma coisa opcional.
a missa é o sacrifício do Calvário, essa é a opinião teológica. Não tem opinião teológica nenhuma, isso é dogma de fé da igreja. A Santa Missa é o sacrifício do Calvário. Dizer o contrário é ser luterano. Dizer o contrário é dizer que nós não temos sacerdotes ordenados e que o sacerdote ordenado oferece verdadeiramente um sacrifício na missa. A cabeça do luterano é o quê? Que a ceia que ele celebra, né, a ceia do Senhor com o pão e o vinho, é algo que Deus nos dá. Nós católicos sabemos que a Santa Missa é algo que nós, com Cristo, damos a Deus e que Deus nos dá. Ou seja, claro, nós recebemos a comunhão do pão e do vinho, que são só aparências, e na verdade é o corpo vivo de Cristo, sangue, alma e divindade. Jesus, ali tem um ser humano vivo, que é uma pessoa divina. Nós recebemos na comunhão. Mas, na consagração, é o Cristo que, pessoa divina, na sua humanidade, oferece o sacrifício do Calvário a Deus Pai, ali, na forma incruenta do sacramento. Então, na hora da consagração, tem um ser humano, que é Cristo, que é uma pessoa divina, oferecendo, renovando o seu sacrifício. E o sacerdote oferente, ou seja, o sacerdote ministro que está celebrando a missa, ele está oferecendo aquele sacrifício. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Está sendo ali uma oferta. Então, não é somente uma coisa que a gente recebe, a gente oferece. Isso é católico. Então, veja, assim como o sacrifício de Cristo do Calvário parece sumir de algumas formas celebrativas, ou seja, quando não se segue, né, o missal do jeito que ele é, também o sacrifício parece que desapareceu do mapa da vida do católico no dia a dia. Então o sacrifício sumiu da missa e sumiu da vida. Ora, isso é um escândalo. Então, por isso, vamos lá, com grande alegria, nesse tempo de advento, oferecer o sacrifício. Então fica o convite para nessa semana, repito novamente, celebrar as têmporas com o jejum não é mais canonicamente obrigatório, mas nós podemos oferecer porque é coisa boa. É a generosidade do nosso coração. Então, vamos lá. Como era o preceito antigo? O preceito antigo era isto. Na quarta, sexta e sábado, jejum e abstinência. Jejum quer dizer o quê? Uma refeição até a saciedade. E depois, 2 pequenos lanches. E nada de carne, nada de frango, somente peixes e ovos, né, etc. Uma curiosidade a respeito das têmporas é que a Igreja Católica, ela faz cultura, né? Houve um tempo em que a Igreja Católica implantava a sua cultura no mundo. Agora, infelizmente, o mundo é que está implantando a cultura dele dentro da igreja. Está errado.